Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. Hoje o nosso tema será o valor das palavras. E aqui conosco hoje o pastor Douglas, o pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Douglas. Paz do Senhor a todos. Eu vou pedir ao pastor Douglas para ler o texto que vai dar base a esse tema de hoje, o valor das palavras. O texto está no capítulo 2 de Gênesis, versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Olha, como sempre, falar do contexto do texto que foi lido, porque esse texto traz muito ensinamento sobre casamento, que é o tema de hoje e é o tema dos próximos programas. De entender nesse texto qual é a parte do Senhor e qual é a parte do marido. Quando a gente consegue separar bem isso, o texto ensina bastante. Porque tudo não, né? Quase tudo foi feito pelo Senhor. Então o Senhor viu que para Adão não era bom ficar sozinho. Não é bom que ele esteja só. E olha que interessante, porque já tinha os animais que são companheiros do homem, mas não basta. Hoje nós vemos um mundo que a questão do pet aumentou muito, né? Mas nada substitui o valor de uma esposa e de um marido. Nunca substitui. Um pet pode ser um pet, nunca pode ser colocado acima da esposa. E um cachorro nunca pode ser colocado acima da mulher. Esses valores não podem ser invertidos. Em alguns momentos há uma preocupação em relação a isso. Então, o texto até fala isso, né? Que já tinha os animais, Exatamente. mas o Senhor viu que não bastava. É o próprio Deus que fala isso. Não é uma opinião própria aqui nossa, está na palavra. Então o que o Senhor faz? Ele tira de Adão, né, da costela dele e vai formar uma mulher. Ou seja, o Senhor já vai querer dar ao homem algo que fosse, que tivesse algo em comum com ele, porque isso está ligado a casamento. Não tirou totalmente, mas uma parte. O comum se atrai, né? Há uma identificação para gerar um casamento. Dá um som a Adão, cria Eva e traz Eva e coloca diante dele. Então veja, o Senhor fez quase tudo. Por isso a expressão bíblica, aquele que achou uma esposa, achou o favor do Senhor. Muito bom. Né? Aquele que tem a herança e as fazendas vem dos pais, mas a boa esposa vem do Senhor, porque é o Senhor que coloca ela na sua frente, porque Ele move a história, Ele move os seus dias, Ele cria circunstâncias, e algum dia na faculdade, na igreja, no reino de jovens, o Senhor colocou a sua Eva na sua frente. Glória a Deus, né? Que graças a Deus. Agora que vem a parte nossa, né? Nós vamos falar aqui muito hoje da nossa parte, do marido, a parte do homem. O Senhor coloca Eva diante dele. Agora, quem foi falar para ela que ela ia ser osso dos seus ossos e carne da sua carne, não foi o Senhor. O Senhor poderia ter feito isso? Talvez pudesse, falar assim, botar na frente assim, falar assim, Eva, ele vai ser osso dos seus ossos. Ele vai ser carne da sua carne. O Senhor poderia falar? Podia, mas ela tinha que ouvir isso dele. Porque senão ia ficar segundo de dúvida. Não, Deus mandou, mas será que ele quer mesmo? Então ele está casando só porque o Senhor mandou? Ele está comigo só porque o Senhor revelou? Então, para dar segurança a ela tinha que ouvir dele. Não, olha, eu quero. É o meu desejo. Que você seja minha carne e que você seja meus ossos. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que há coisas que nós que temos que falar com as nossas esposas. Tem coisa com o casamento que o Senhor não vai fazer para o marido. Ele faz quase tudo, mas a nossa parte é a nossa parte. Tem coisas que é o marido que tem que dizer para ela, do valor dela, de que ela faz falta, de que está querendo conversar com ela, de elogiar,
Então, essa parte é importante. O interessante que nós vamos encontrar aqui na palavra, o pastor falou assim, Deus fez quase tudo, mas fez quase tudo mesmo. Ó. O Senhor criou a terra, criou os astros, os luminares, criou o jardim, deu um trabalho a Adão e agora coloca a última parte, que era ele sair de dentro dele, né? Acho que tem muito disso aqui. O que cabe a nós homens, aos maridos, né? É entender o nosso papel, a responsabilidade. Por quê? É importante o homem entender que ele precisa ter essa atitude. Não, ela é a minha esposa. Muito bom. Poderia parecer, né, o pastor falou, que seria um ato de obediência, que é uma bênção, né, ser obediente, né? Mas precisa partir do interesse do homem também, do marido. Dizer para a sua esposa o quanto ele a ama, o quanto ela é importante para ele. Nós vamos ver aqui, né, depois, quando falar da mulher, né, das suas funções, das suas responsabilidades, o homem precisa valorizar isso. Né? E o interessante é que Deus, quando olha para o homem, não é bom que ele fique só. E nós sabemos que não é bom nós estarmos sós. Verdade. Falta uma parte, né? Falta algo que nos completa. E nós precisamos valorizar isso. E você veja, né? Lógico, por obediência, como o Douglas falou, porque o casamento, ele não é por obediência simplesmente, é por amor. Sim. Mas aqui, em relação a isso, Guilherme, porque o homem, isso está na essência do homem, na origem dele. O homem foi criado para ser amado. Quando Deus criou o homem, era para ele ser amado, e o amor mais pleno que existe. Por isso você pode observar que quando o homem não é amado, ele não é feliz. Porque ele foi criado para isso. Ele pode morar em mansões, ele pode ter grandes propriedades, ele pode ser famoso, mas a pessoa que não é amada, ele não se sente feliz. E o outro que vive na casinha simples, mas amado pelos filhos, pela esposa, fica em casa, ele é feliz. Ele é completo, né? Ele é completo. Então você pode observar que a mulher, quando ela não se sente amada, ela não é feliz. Ou ela tem uma tristeza nela. Ela tem, às vezes, aí cada esposa manifesta de um jeito, com uma irritação, com uma resistência, criando situações, porque são formas de dizer que ela quer ser amada, que ela quer ser valorizada. E aí você pode dizer, não tem marido perfeito. Não tem aqui, inclusive nós estamos aqui falando desse assunto muito baseado na palavra. Nós não estamos nos dando como exemplo, nós estamos falando sempre aqui, observe, nós homens, nós maridos, né? Exato. Você pode ver que quando, não tem marido perfeito, mas quando a mulher se sente amada, o ambiente fica muito melhor. E ela se sente feliz por isso, porque está da origem nossa. E a obra de Deus, toda a obra de Deus é perfeita. E ele fez todas as coisas com equilíbrio. E quando ele observa que no homem faltava, era o equilíbrio. Era essa parte, não é? Então, o homem, Deus deu a ele Eva, Adão. Deus deu a ele a sua esposa, Eva, para equilibrar e para que o homem agora, nós estamos aqui abordando mais esse aspecto do esposo, esteja atento, observando a sua esposa, porque o Senhor coloca diante da face dele ela. Então, ele observar, muitas vezes nós como homens, a correria passa batido, nós não temos essa sensibilidade, mas o Senhor nos deu a nós, e o exemplo está lá no início, na criação, observar, amar, Notar, né? respeitar, notar como ela está hoje, não é? Isso é muito bom. Como ela não está, né? Porque às vezes a gente chega correndo, podemos, né? Todos nós não somos perfeitos, e a correria do dia você não nota, e a esposa às vezes está querendo que você apenas olhe para ela, não é? Observe ela e fale com ela, não é? Que foi os dois atos. E ter a leitura correta. Isso que está falando é muito importante, é ter a leitura correta. Porque você tem uma leitura muito superficial, ela está sendo chata. Ela está irritada hoje. E às vezes ela está querendo dizer outra coisa para você. Ela quer conversar. Ela quer que você pare. E você está o tempo todo no telefone, assistindo um monte de coisa, está na internet. Falou com todo mundo e não falou com ela. É uma linguagem. É silenciosa, mas às vezes é um grito. Isso que a gente está falando é muito interessante. Outro ponto aí que é interessante, né, Douglas,
A mulher, ela tem uma sensibilidade à audição. Uma palavra perfeita. Ele falou com ela. Como o Senhor já quase que ajudando Adão, olha, tá, tem que você fala. Então ele fala, por quê? Porque a mulher tem essa sensibilidade mais à audição, o homem é mais visual, ele gosta de olhar. A mulher tem uma sensibilidade mais na audição, ela gosta de ouvir, né? Que ela está bonita, que ela fez falta, que está com saudade, algum tipo de elogio, de você valorizar. Tanto que até o comentário que o Guilherme fez. Quando foi tentar a mulher, ele falou, a serpente falou, foi no ouvido. Depois veio o resto. Porque é onde estava a sensibilidade. Eu levei uma pesquisa, aí foi uma pesquisa mesmo. Como a mulher tem essa audição mais sensível, por exemplo, quando o homem vai atender um telefone, o que ele vai fazer? Ele desliga. Ah, está assistindo um jogo, ele desliga para poder falar. A mulher não desliga. Ela pega o telefone e deixa tudo funcionando, o filho está correndo aqui, está vendo aqui o negócio acontecendo, está no trabalho, está fazendo a coisa, está falando, ó, fulano faz isso aqui, faz isso aqui, porque ela tem essa audição sensível. Então, é por isso que existe essa necessidade do homem. Aí fala assim, aquele argumento muito nosso, né, do homem, né? Não, ela sabe que eu amo. Não, ela sabe do valor que ela tem pra mim. Não tem que saber, não. Deixa não. Tem até um louvor que fala assim, um louvor antigo, que o amor ultrapasse os portais do coração e seja visto e ouvido. A amor está lá dentro. Não, ele tem que ultrapassar os portais do coração, ele tem que ser visto, ele tem que ser ouvido, né? Isso é importante. E nós percebemos, assim, com a nossa vida tão corrida, e às vezes perdemos a oportunidade, né, de falar. Há um provérbio que fala assim que, assim como maçãs de ouro em bandeiras de prata, assim é a palavra dita, a boa palavra dita ao seu tempo. Ou seja, nós não podemos, como maridos, perder a oportunidade de falar aquilo que nós sentimos, né? Não há nenhuma fraqueza nisso, né? Na verdade, é uma virtude de nós valorizarmos e expressarmos da melhor maneira possível. Nós precisamos saber expressar a nossa admiração, o nosso carinho, e é no tempo certo, porque, imagina, ela está querendo conversar naquele dia, ela está esperando o elogio naquele dia, eu deixo para amanhã. Aí vem a tristeza, vem o sentimento às vezes de não ser valorizada. Então nós precisamos entender essas nuances, essa diferença que nós temos das nossas esposas. Como o pastor disse, né? Nós somos visuais. Agora, a esposa, ela precisa ouvir. Ela precisa sentir o quanto ela é querida, o quanto ela é importante. Então essas diferenças são importantes a gente entender. Isso facilita muito o convívio do casamento, né, pastor Marcelo? Esse aqui vê uma coisa interessante, a questão da audição, é quando ela põe um vestido novo, um brinco novo, ela espera ouvir. Aí quando aquilo que acontece é clássico em todos os lares. Sei lá, você não falou nada do vestido novo. Você não falou nada do brinco novo. Olha, o cabelo mudou e você não falou nada. Isso é um crime. Isso dá prisão. Isso dá prisão. Aí você pode ficar uma semana sem comida. Mas a gente também, o homem tem que ter essa percepção e ter essa ligação de observar. É que não estamos também querendo falar de perfeições, que a gente também não quer entrar em detalhes. Mas só confirmando essa questão da sensibilidade da mulher à audição, de querer ouvir do vestido novo. Outra coisa que a mulher também é sensível, abri aqui agora o assunto, isso aqui também foi uma pesquisa, que eu estou indo mais na questão só da palavra, é o toque. A mulher é mais sensível ao toque. Até no corpo humano mesmo, ela tem mais pontos sensíveis no corpo. Isso é um fato. Você pode ver que é muito mais comum a mulher falar tocando, né? O homem já não faz muito isso. Você não vê um homem conversando com o outro e pegando. Há exceções, às vezes, porque depende a forma que a pessoa quer, mas não é o normal, né? Sim. A mulher não, ela toca mais, ela tem essa necessidade mais de sentir. Tanto que quando a mulher está com raiva, o que ela fala geralmente? Não toque em mim. Porque para ela isso significa. Porque o toque significa muito para ela. Então, quando ela está chateada, não toque em mim, porque, ou seja, é uma coisa que tem muito valor. Então, esse é outro ponto que acho que o marido, nós todos maridos, devemos observar o toque, de abraçar. Você vê que geralmente elas fazem questão de andar de mão dada. É o toque.
Isso é como Deus fez. Ah, é minha esposa que é enjoada, quer ficar o tempo todo pegando a mão. Não, foi Deus que fez assim. Isso é universal. Isso é universal, não é a sua esposa. Isso é como Deus fez. Então, essa necessidade de tocar, de abraçar, de a mão dada, e que a gente tem que respeitar. São pontos importantes. Pode falar. Quando Deus faz toda a criação, ele coloca tudo diante de Adão. Por quê? Ele tinha a responsabilidade de cuidar. Então ele coloca Eva diante dele, ou seja, de cuidar. Então tudo isso faz parte do cuidado, né? Nós temos essa sensibilidade. E Eva foi a última obra da criação, podemos assim falar, né? Porque Deus fez todas as coisas, observa o homem pode dar nome aos animais, mas o homem está só. Fez a Eva, né? Fez ela da costela, ou seja, uma obra, digamos, até aperfeiçoada, porque o homem era o boneco de barro ali que Deus fez. Eva já era uma obra mais aperfeiçoada da criação, mostrando o carinho que Deus, diante da mulher, né? Mas também diante do homem. Então, Deus não privilegiou ninguém, nem o homem, nem a esposa. Não. A obra de Deus é perfeita, tudo com equilíbrio. E ele coloca, e o diálogo. Você vê que Deus não fala assim, Adão, ela está diante de você, dá um abraço nela. Não, Adão, fala com ela primeiro. Fala, conversa com ela. Né? Ouve ela também, não é? Ouve ela também, mas fala. A sua fala, o jeito que nós falamos, nos dirigimos à nossa esposa. Imagina Adão diante de Deus e Eva, que responsabilidade. Adão, Deus nos deu uma grande responsabilidade, que é cuidar das nossas esposas. É uma grande responsabilidade. Né? E é uma coisa que talvez precise ser corrigida nos nossos dias, e ainda falando de uma geração, mas de várias gerações, a forma de tratar a esposa. Eu acho que isso é uma parte dos maridos, em alguns lugares, em alguns pontos, precisa melhorar. Você vê que alguns companheiros falam com as esposas, falam irmãos, isso na igreja e fora da igreja também, na frente das pessoas, na frente dos filhos, de uma forma muito rude, né? Rude, de uma forma muito ruim. Isso não é bom. O exemplo que eu sempre cito nesse caso, Douglas vai lembrar bastante disso, é de Salomão, quando ele fala da Sulamita no livro de Cantares. O livro inteiro, você não acha, ele não põe um defeito nela. Agora, obviamente ela tinha defeitos. Sim. Ela tinha defeitos que não pelo ser humano, mas morreu com ele. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque os defeitos dela é para ele. Os defeitos da sua esposa são para você, não é para os outros. Então você vai ver, o livro inteiro ele fala dos olhos, né, como pomba, os lábios como favos de mel, né, as pernas como joias, os cabelos como ovelhas, cabras que sobem do lavadouro, só elogio. Ele não põe defeito. Então, uma coisa que a gente tem que, todos nós, aí também serve para a mulher, nunca fale mal da sua esposa para as pessoas, nunca critique a sua esposa, nunca vamos, nós, né, sempre nós, nunca vamos criticar nossas esposas para os outros. Mas também nesse assunto inicial que eu falei, que é do trato, é tratar bem. Tem uma coisa que as pessoas, a gente esquece às vezes, né? Que a palavra fala assim, é Pedro, né? Que as nossas orações são impedidas, porque nós estamos tratando mal nossas esposas. Tem coisas que você está pedindo ao Senhor, tem coisas que estão travadas na sua vida, não acontece, você imagina o que está acontecendo, e às vezes o que trava que coisa séria isso. Muito sério. Porque você trata mal sua esposa ou só retém na eternidade. Mas isso aqui não pode acontecer. É interessante porque quando nós amamos a nossa esposa, nós estamos amando a nós mesmos. Porque o texto diz assim, olha, ela agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Como que eu vou falar mal da minha carne? Vou falar mal dos meus ossos, né? Então nós precisamos nos policiar, porque nós estamos falando de nós mesmos, né? Nós somos um. Né? Nós somos um. Não há essa separação mais. Né? A partir do momento que nós casamos na presença do Senhor, Deus nos uniu, como que nós vamos falar de nós mesmos, né? Quem é que gosta de falar de si próprio, falar mal, né? Ele gosta de falar bem de nós mesmos, né? Muito bom. Atacar sua esposa é atacar a si mesmo. Atacar a si mesmo. Né? A gente podia entrar nessa parte agora, será ossos dos meus ossos e carne
da minha carne. Quando fala do osso, está falando da estrutura, né, Guilherme? Ou seja, o osso é a estrutura, é o que mantém o corpo em pé. Sim. Um corpo sem os ossos, só carne, tecido, não para em Não é pé. suficiente. Então, mostrando que o casamento faz parte da estrutura do homem. Sim. E isso é uma grande verdade, porque você vê quando a pessoa perde um casamento, ele fica meio perdido, os filhos vai cada um para um canto, e a mulher realmente, ela faz parte da esposa, da estrutura do homem. Você vê quando um homem perde uma esposa, ele fica meio perdido. E tem casos até infelizes, né? Ele depois não consegue, nem se perde, cada filho vai para um lado. Então, como o casamento é importante na nossa estrutura como ser humano, né? Na nossa estrutura humana, social, como nós falamos, a obra de Deus é perfeita. E na sua essência, ele estrutura a família, porque veja, Douglas falou bem sobre tudo que Deus propôs ao homem. Então, ele tem a estrutura, Deus deu a ele estrutura para suportar coisas que a mulher não vai suportar, é do homem. E Deus o capacita para isso. E nessa essência também humana, familiar, o homem, ele é preparado, até na sua essência, pela obra criadora, de suportar coisas, de suportar situações, de relevar coisas que a mulher não vai. Olha como Deus fala aqui, deixará o varão, seu pai e sua mãe. Então, deixar algo é fácil? Ainda mais deixar pai e mãe, deixar a família. Não é fácil, não. Mas Deus colocou essa incumbência ao homem. A estrutura que Deus deu ao homem. É verdade. E a mulher, com essa complementação, essa essência, falta, o homem não se sustenta. Como o pastor acabou de falar, faltou a esposa, às vezes na palavra, às vezes no conselho, no carinho, no amor, no trato com os filhos. Faltou. É parte da essência da criação de Deus. Não pode faltar. O casamento é isso, é essa base, né? É essa base. Essa estrutura que dá, você tem uma casa, uma família. Agora, carne da mesma carne. Inclusive aquela expressão, Jesus está baseado, tem como base aqui, quando ele fala assim, e não serão mais dois, mas uma só carne. Exato. Ou seja, é o que Adão falou, será ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, a mesma carne, nós que a carne fala aqui é dos desejos. E que desejo no sentido que a ter a mesma carne é ter os mesmos desejos. E aí está muito ligado, acho que a propósito de vida. É a parte humana, né? A parte humana, ou seja, mesmo desejo de como vai criar os filhos, como quer ter uma velhice, dos propósitos da vida. Acho nesse sentido, né, Douglas? Isso, os sonhos, né? Aquilo que é humano, aquilo que faz parte das nossas inclinações. Vamos morar fora, vamos ficar aqui, nós vamos ter cachorro, nós vamos morar em apartamento. São os projetos, você vai estudar, eu vou te apoiar. Então precisa ter essa identificação. É muito ruim quando um casal pensa de forma diferente, né? Tem desejos, propósitos diferentes, divergentes. Isso traz um ruído dentro do casamento. E é muito bom que seja o mesmo propósito, né? E nesse ponto, tem outro lado que a gente tem que também, todos nós, nos policiar e orar para a gente poder melhorar. De um respeitar o desejo do outro. É muito ruim quando um começa a abafar o outro. Isso nunca dá certo. Anular outra pessoa. Né? Anular outra pessoa. Isso, em algum momento, isso pode vazar. O exemplo que a gente sempre dá é daquela bola na piscina, que você afunda aqui, daqui a pouco ela vai alto, rapaz, porque do tanto que você pressionou, quando ela escapa, ela vai lá em cima, né? E até sai da piscina às vezes. Até sai às vezes. Então, quando você sufoca uma pessoa, vai anulando durante décadas, às vezes, caso. Aquilo não disse escapar. O que é escapar? A pessoa sai da comunhão, entra na dificuldade, aquilo vem com uma força. Então, é preciso ser a mesma carne, mas também respeitar o desejo do outro, das aptidões do outro, das características dos outros. Lógico que casamento, é uma vida em comum, mas cada um tem que ter um pouco da sua privacidade.
Todo mundo tem a sua privacidade. Quando você casa, nunca mais você vai ter 100%, né? Mas também vamos defender o casamento. Quando você morava com seus pais, também não tinha 100% nesse não, né? Sim. A não ser aqueles que casaram mais velhos e foram morar sozinhos. Esses dão mais trabalho, porque acostumam a ficar sozinho, faz o que quer. Aí tem que amar muito para ter que realmente... porque teve um intervalo sozinho. Agora eu queria entrar aqui numa parte sobre essa... para a gente poder até encerrar, que deu nosso tempo. Deu nosso tempo. Mas só para encerrar, que é um assunto aqui, que é um assunto até delicado, mas vamos falar aqui debaixo, né, do sangue de Jesus. Quando fala assim, carne da mesma carne. Qual é a diferença entre filhos e esposa e marido? É que os filhos é sangue do mesmo sangue. A esposa não é o mesmo sangue. Você tem o sangue dos seus pais, ela tem o sangue dos pais dela. Não é o mesmo sangue. Mas Deus fez o quê? Ser a mesma carne. Então essa é a diferença. Então, o que vai entrar aqui a diferença? Para a gente poder fechar aqui, fazer esse fechamento todo mundo junto aqui hoje. É que sangue você pode doar. E não tem problema. Você tirou 1 litro de sangue, você doou. E você continua normal. Nós criamos nossos filhos, não é para nós. É para que eles possam ter a vida vitoriosa. Você não pode criar um filho para ficar o resto da vida na sua casa. Né? Você cria para você doar para o Senhor e para ele seguir a vida dele. O seu sangue vai sair um dia. Vai sair para casar, para estudar, para criar a vida, para ser pai também. Mas carne não se faz isso. Você não doa carne. Você não separa pedaço de carne. Você pode fazer, pode. Não, fazer um enxerto, né? Eles falam, né? Um acidente, tira um pedaço. Mas vai ficar uma cicatriz imensa. Então, sangue se doa, carne não. É a mesma carne até a morte. Por isso que quando você tira um pedaço da sua carne, quando fala assim, ficou a cicatriz, isso é o divórcio. Divórcio é isso. O divórcio sempre deixa cicatrizes. As pessoas pensam, quando estão vivendo a crise no casamento, Douglas, que o divórcio é a solução. Não é. É trocar um problema pelo outro. Sim. Lógico que há casos em que há risco de morte, né? Sempre tem exceções. Mas divórcio nunca foi solução. E às vezes é um problema maior. Você tinha um problema em casa, você vai para o divórcio e cria um problema maior que tinha. A pessoa me arrepende, porque está pior hoje. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente podia deixar aqui no final para os que estão conosco. Tem que ter o equilíbrio que Deus nos dá quando a sua obra é criadora, ela é perfeita. Ou seja, Deus, ele nos dá condição, ele nos condiciona, o esposo e a esposa. Tudo que nós falamos aqui, e os irmãos que estão assistindo já têm a experiência também, a caminhada, de perceber, do respeito, do diálogo. E tem momentos que nós temos que parar. E qual é o padrão nosso? A palavra. Se nós observarmos o que Deus fez com Adão aqui, em simples linhas aqui, mas o conteúdo maravilhoso que dá sustentação à família, do respeito, do amor, de observar, de ouvir, de falar, tudo no tempo oportuno, não chegará a essa condição. Ou se chegou próximo disso, há esperança para restauração, porque Deus é que pode restaurar todas as coisas, e Ele pode mesmo, e Ele faz. Mas tem a nossa parte, Verdade. Tem a nossa renúncia, tem a nossa escolha, tem o momento de silenciar, tem o momento de falar, mas há restauração para a obra que Deus criou, há restauração, porque Ele é o dono de todas as coisas. Então, nesses ambientes onde está nesse ponto, observar a palavra é o início de tudo. É de você se restaurar no Senhor, de obedecer a voz do Senhor, de não errar mais onde estava errando e de aceitar que nós erramos. Mas o Senhor é aquele que pode nos perdoar e restaurar quando há arrependimento. Ele pode. Nosso tempo chegou, a gente precisa encerrar aqui agora e voltamos semana que vem. Falamos muito hoje do marido. E semana que vem podemos falar de Eva ou da esposa. Amém. Pode ser? Amém. Pode ser. Glória a Deus.
Se você deixou de amar sua esposa, e o casamento hoje é só por necessidade, a Bíblia diz assim: Deus é amor. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor: Senhor, me faça voltar a amar minha esposa. Se você deixou de amar o seu marido, e hoje você só o suporta, nós vamos repetir: Deus é amor. Ele é a fonte do amor. Foi Ele que um dia te fez amá-lo. Quando você era mais jovem, foi Ele que um dia te fez amá-la. E Deus pode fazer tudo de novo. Só creia. Comece a chorar sem fazer força. Nem precisa fazer muito esforço. Só comece a orar. Faça consagrações. Na hora que você perceber, você vai estar voltando a ter saudade. A amizade vai voltar. Porque Deus ama a família. E Deus restaura casamentos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.